Você acabou de pecar. E o pior nem foi o pecado, foi o que veio depois. Aquela voz sutil, a voz que disse: de novo? Depois de tudo que Deus fez por você, depois de todas as orações, depois de todas as promessas. E agora você não está apenas lutando contra o pecado, você está lutando contra uma pergunta muito mais assustadora. E se eu nunca tiver mudado de verdade? E se eu nunca for quem eu acho quem eu sou? Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. E se a sua luta não for a prova que Deus te abandonou, mas a prova de que Ele ainda está trabalhando em você? Fica até o final, porque esse vídeo pode mudar a sua vida. E já se inscreve aí no canal e deixa seu like, e compartilha com aquele amigo que precisa ouvir isso. Existe uma razão pelo qual essa batalha parece nunca acabar. E não é porque você ama pouco a Deus, não é porque você ora pouco, e talvez nem seja porque você é fraco. O problema pode ser outro. Você acredita que a batalha acontece quando o pecado aparece, mas não é assim. Ela começa muito antes, ela começa na sua mente. E a maioria das pessoas tenta vencer o pecado focando no próprio pecado. Eu não posso fazer isso, não posso pensar nisso, não posso cair de novo. Mas quanto mais você olha para a corrente, mais preso você fica nela. É por isso que Paulo escreveu algo que parece absurdo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse continuo fazendo. Pensa nisso. O homem que escreveu grande parte do Novo Testamento escreveu exatamente a mesma guerra que você está vivendo. E por quê? Porque a presença da luta não é evidência da derrota, é evidência de vida. Um cadáver não luta contra a correnteza, ele simplesmente vai com ela. Somente alguém vivo tenta nadar contra a corrente. E é por isso que Satanás adora usar a vergonha, porque o objetivo dele não é apenas te fazer pecar. O objetivo dele é te convencer a fugir de Deus depois que você peca. Porque ele sabe que o pecado enfraquece, mas a vergonha paralisa. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O pecado te derruba, a vergonha tenta te manter no chão. Então escuta aqui com atenção. Talvez a pergunta não seja: por que eu continuo pecando? A pergunta deve ser: por que eu continuo acreditando que Deus me ama menos toda vez que eu caio? Essa aqui é a pegadinha. Porque a sua posição diante de Deus não muda toda vez que você falha. O amor de Deus não sobe e nem desce conforme seu desempenho espiritual. Se fosse assim, ninguém sobreviveria. A cruz seria inútil. A verdade é que Deus já sabia de todas as suas quedas antes mesmo de te chamar. E ainda assim, Ele te chamou. Ainda assim, Ele te amou. E ainda assim, Ele te escolheu. Então hoje eu quero que você faça isso. Para de fugir. Para de se esconder. Para de esperar ficar forte para voltar para Deus. Volta agora, do jeito que você tá. Porque filhos de Deus não são aqueles que nunca caem. São aqueles que continuam correndo para o Pai, mesmo depois de cair. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: ainda estou na luta. Porque talvez essa seja a declaração que alguém precisa ler hoje. E lembre-se, sua luta pode não ser a prova de que você está longe de Deus. Pode ser exatamente a prova que o Espírito Santo ainda está lutando dentro de você. Um abraço e até o próximo vídeo.